Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma revisão da aula, né? Glória a Deus, né? Espero que todos estejam bem, né? Que estejam passando por essa dificuldade aí, mas que todos possam estar bem, muito bem de saúde e tudo mais. Eu queria dar a paz do Senhor para vocês, né? E gostaria de iniciar essa nossa aula fazendo uma oração, orando, né, para que Deus venha nos confortar e nos consolar devido a todas essas coisas, né? Então, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Obrigado porque nós já sentimos a sua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ministrar essa aula. Que não seja eu falando, Senhor, mas sim o seu Espírito Santo. Senhor, me usa, Senhor, como instrumento, né? Instrumento em suas mãos, para que eu possa falar verdadeiramente aquilo que tu queres que eu fale, Senhor. A aula está preparada, Senhor, mas que não seja de mim, Senhor, que seja de ti. Essa aula pertence a ti, Senhor, e para os seus servos que estão, né, na Igreja Maranata, na nossa classe de verdades básicas. Ó Senhor, toma, Senhor, né, primeiro lugar nessa aula e que tudo seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Bem, irmãos, nós vamos falar aqui hoje, eu vou apresentar a aula da verdadeira escolha, né, que foi a lição 6. Um breve resumo, né, que é essa aula que foi o Rogério que deu, e eu vou fazer um resumo, né, e depois a professora Cristina vai trazer a outra aula, que foi a aula do batismo, tá certo? Então, começando por essa aula, eu queria fazer uma breve revisão, né, que essa aula, ela encerra aquelas primeiras 5 aulas que foi dadas antes, né? Ela faz tipo um grande resumo, né? E fala, né, sobre a verdadeira escolha, né, que é a escolha nossa, né, pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Bem, eu queria lembrar da primeira aula, né, que foi o verdadeiro presente, né? A primeira aula 01, né, o verdadeiro presente. Queria trazer para os irmãos uma reflexão, né, sobre essa primeira aula, o principal ponto, né? Nessa aula a gente falou sobre o pecado, né? O pecado fez o homem perder, né, a comunhão íntima com Deus. E por mais que ele procure mais variados meios, religião, boas obras, né, somente pela fé em Jesus aquela comunhão é restaurada. Porque a salvação tem preço. E simplesmente a salvação, digo, não tem preço. Ela é simplesmente pela graça de Deus, né? Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Então, esse é um resumo da primeira, vamos dizer, da primeira aula, né? O verdadeiro presente. A segunda aula já foi a verdadeira tragédia, né? O pecado, né, afasta o homem de Deus e é uma barreira na comunhão com Ele. Devemos reconhecer nossos pecados e, com isso, devemos ter o desejo de nos reconciliar com Ele, com Deus, né? Para podermos viver o verdadeiro perdão de Deus, né? Então, um versículo para a gente refletir é Romanos 6, 23. Né? Essas referências que eu estou dando para vocês, está lá na folhinha que eu deixei antes, né? Antes da aula, eu deixo um arquivo PDF com um resuminho da aula que eu estou passando para vocês, tá certo? Então lá tem todas essas referências direitinho e no final da folha tem tudo, né? A referência bíblica e os dizeres, tá certo? Então vocês não precisam ficar perdidos, vocês podem acompanhar a aula por essa folhinha que eu deixo aí em arquivo PDF antes de eu colocar a aula gravada, tá certo? Bom, a terceira então foi a verdadeira solução. Né? Jesus é a nossa solução, morreu em nosso lugar, né? Levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades
e nenhum outro poderia ter feito isso, né? Então nós temos vamos dizer assim, o versículo central da Bíblia, né? João 3,16. Esse todo mundo sabe de cor. Bom, então nós temos essa verdadeira solução. Quem é a verdadeira solução? Jesus. Jesus levou sobre si todos os pecados, né? Ele foi o verdadeiro cordeiro, né? O cordeiro verdadeiro, né? Aí depois, a quarta aula já foi a verdadeira mudança. O arrependimento, né? Arrependimento é a atitude do pecador que leva à salvação. Arrepender-se é mudar o rumo de direção do pecado para o caminho a Deus. Então a gente via aquela grande mudança de rumo, né? A gente estava caminhando pelo pecado, caminhando com o pecado, né? Caminhando para nos afastar de Deus, e nós demos aquela guinada, né? De 180 graus, voltando, né? Em direção a Deus, né? Essa é a verdadeira mudança. E depois a última, que foi do domingo passado, a verdadeira, que foi a 5, né? A aula 5, antes da aula 6 que eu estou dando agora, né? O novo nascimento, né? A verdadeira vida, né? O novo nascimento é a obra sobrenatural feita em nós pelo Espírito Santo, o qual transforma nossas vidas a fim de termos comunhão com Deus. Não é uma obra humana, né? Não é uma obra humana. Tampouco a recompensa de Deus para uma boa obra que alguém faça, né? Ela não é feita por mãos humanas, né? E nem é uma obra que é uma recompensa, né? Você fez alguma coisa boa e Deus está te recompensando. Não. Esta obra nos dá a vida para começarmos a crescer em Cristo, né? E a referência que eu tenho lá é 2 Coríntios 5,17, né? Então esse é um resumo, né, daquelas aulas anteriores, antes de chegar nessa 6, que é o fechamento de todo esse processo, né? A gente começa lá com o pecado e vai vendo Jesus, né? O verdadeiro cordeiro, né? E depois nós, o Espírito Santo trabalhando nós em um novo nascimento, né? Então nós vamos fazendo isso paulatinamente. Isso é um processo. Nós estamos seguindo um processo, né? A gente aceita Jesus e a gente segue um processo, tá certo? A gente tem que saber como é que é isso, né? O cristianismo, ele não é só uma religião, né? Uma religião não leva a gente a lugar nenhum. O cristianismo, sim, é a verdade. É a verdade de todos os acontecimentos que vão nos levar à salvação. E só tem um caminho que nos leva à salvação, que é Jesus Cristo, tá certo? Nós fomos vendo isso em todos os processos que nós passamos, tá certo? E agora, verdadeiramente, a gente entra na verdadeira escolha, né? Deus nos dá, de certa forma, uma escolha. Isso não quer dizer que nós temos, de nós, né, nós podemos alcançar a salvação. Não. A salvação é nos dada de graça através do Senhor Jesus Cristo. Certo? Esse é vamos dizer assim, o termo, o processo. Ela é nos dada por Deus, mas para nós alcançá-la, nós temos que ver esse processo através de Jesus Cristo. Tá certo? Nós não podemos fazer esforço nenhum que nos leve à salvação. Agora, nós temos, né, nós vamos ver aqui, vamos falar um pouco sobre o livre-arbítrio, tá certo? A escolha, nós não podemos, Deus, é um pouco complicado explicar isso, porque muitas das vezes as pessoas falam que nós temos força. Nós não temos força. A força é nos dada pela fé e por crer em Jesus Cristo. A partir do momento que você passa a crer, né, a sua fé passa e você muda a sua direção do que você está indo, você começa a enxergar Deus. Por quê? O pecado nos afastou de Deus. O pecado
ele entrou, né, na raça humana, né, entrou, e nós vamos ver isso um pouquinho dentro dessa reflexão aqui, que ele entrou para nos afastar de Deus, tá certo? Enquanto mais nós enveredamos pelo pecado, mais o nosso coração endurece, mais longe ficamos de Deus, né? Então Jesus veio para quebrar isso. Ele veio para quebrar esse negócio. Então, mas existe um caminho a seguir, né? E esse caminho é só Jesus Cristo. Nós vemos aqui, né, a verdadeira escolha. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. Nós fomos criados para isso. Por quê? Ele nos fez a semelhança dele, tá certo? Mas como é que é essa semelhança? Não é que nós somos Deus, tá certo? Nós somos criados a semelhança. Essa semelhança que ele nos deu foi o quê? Raciocínio, né? Poder de nos comunicar, capacidade de analisar, né? De computar, de descobrir as coisas, né? Nós temos um domínio, ele foi nos dado o domínio sobre a terra, e esse domínio nós fazemos através do quê? Da nossa inteligência, né? Da nossa capacidade de comunicação, da nossa capacidade de fazer as coisas, né? De construir. Essa é a nossa semelhança com Deus. Nós pensamos, e nós fomos o único ser que Deus criou e nos deu sopro de vida. O restante de toda a criação foi feito pela palavra de Deus. A palavra, ele falava e as coisas aconteciam. Nós não. Ele moldou com a mão. Ele moldou com a mão e nos deu fôlego de vida, né? Nós fomos criados para ser o governante desse mundo, tá certo? É claro, existe o pecado, né? Quando a gente pecou, que eu digo, eu estou me colocando porque né? Quem pecou lá foi Adão e Eva, mas a partir desse momento isso foi absorvido, né? E foi gerado para as próximas gerações. Então eu sou geração de Adão e Eva, eu sou geração de Noé, eu sou, né, geração de Abraão, nós somos a geração. E isso está empanzinado dentro do nosso ser, né? Então, como isso está empanzinado no nosso ser, nós somos pecadores. E para que nós consigamos voltar a ser, né, aquele ser que Deus fez, perfeito e tal, nós dependemos de seguir um certo caminho, né? Então, como eu estava falando, Deus fez isso, Deus soprou, nós nos tornamos alma vivente. E a partir desse momento, nós temos ali sentidos, nós temos emoções, nós temos ideias, né? E nós conseguimos, né, ser um ser diferente dentro de toda a criação que você vê na Terra. Os animais, eles têm instintos, né? Não é que nós não temos instintos, nós temos alguns instintos, mas os instintos não nos governam. Mas no caso dos animais, os instintos governam. Eles sabem que tem que ter a criação, que tem que tomar conta da cria. Muitos deles tomam, outros não, tá certo? Então cada animal tem o seu instinto. Nós somos diferentes. É essa a diferença que há. Nós fomos feitos para o governo da Terra, tá certo? E essa diferença e essa coisa que nos assemelha a Deus, né? Não é que nós somos Deus, mas nós temos consciência, pensamos e tudo mais, que isso já foi, que eu já falei sobre isso, né? Então, dentro desse contexto, nós vemos, né, o ensinar, né? Houve primeiro aquele sacrifício, né, que era aquele sacrifício de bode, de cabras e tal, que não era um sacrifício verdadeiro. Teve que haver um sacrifício verdadeiro, que foi o de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro sacrifício. Esse é o verdadeiro que nos leva à salvação, né? Foi essa
esse tratado que Jesus Cristo teve com a humanidade, que Deus teve com a humanidade, que nos pode nos levar à salvação. Então, nós temos lá, né, a verdadeira escolha. A escolha é sua. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, né? Como receber a Cristo, né? Devemos receber e crer em Jesus. Então tem uma certa diferença nisso aí, né? Receber destaca a ideia de aceitar pessoalmente a obra de Jesus para mim. E crer destaca a ideia de acreditar que Jesus viveu em pessoa e fez essa obra por mim. Então, há uma certa diferença, né? O receber, né? A gente vai e recebe isso, que Jesus, né, fez, né? Nós aceitamos essa obra de Jesus em relação a nós, né? E depois o crer, destacar que a ideia de acreditar que Jesus viveu em pessoa e fez essa obra por mim. Por quê? Porque também nos é pessoal, tá certo? Jesus fez essa obra para cada ser humano, né? Ou vamos dizer assim, para todos. Mas nós sabemos que nem todos vão querer essa obra de Jesus, né? Nesse receber, né, e crer, Jesus fala muito bem sobre isso. A palavra traduzida de poder, né, que está lá na apostila, em linguagem original, aqui ela tem um sentido de autoridade, né? Então nós temos que ter, Jesus tem autoridade, né, devido a tudo aquilo que ele passou, ele tem autoridade para nos salvar, né? Devido todo o processo dele do nascimento, o processo dele sem pecado, o processo dele se entregar, tá certo? O processo dele morrer na cruz e o processo dele ressuscitar. Nosso Deus está vivo, tá certo? Enquanto as outras religiões, eles têm lá seus processos, o que eles acreditam, né? Vamos dizer assim, em quem eles colocam a sua crença, todos estão mortos. Todos estão aguardando a vinda de Jesus, vão aguardando o julgamento de Jesus, né? Porque só nós, né, vamos dizer assim, se torna uma coisa meio dizendo, só você que tem a verdade. Não, Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, tá certo? Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai. Por quê? Ele e o Pai são uma pessoa só, né? Então, esse é o caminho. Jesus é o verdadeiro caminho que nós temos que seguir, né? Eu notei uma parte aqui. Jesus é objeto de fé, crença cristã. Nossa fé não depende de nenhum pastor, leigo, parente ou outrem, somente Jesus. Nossa fé é válida porque Jesus comprovou que ele era, com palavras, sinais, sua morte e sua ressurreição. O que eu estava falando antes. Ele comprovou, ele cumpriu toda a obra. Tá certo? E dentro dessa obra, ele foi o perfeito, tá certo? Então, dentro dessa obra que ele veio para nos trazer, para cumprir, ele foi a perfeição. As Escrituras o tempo todo falavam de Jesus, o tempo todo mostravam para Jesus, apontavam, vamos dizer assim, para Jesus. E Jesus veio e nos libertou. Então, fazendo esse processo todo, então agora, né, o que nos resta é seguir esse caminho, né? Tomar a nossa cruz, como Jesus falou, tomar a nossa cruz e seguir. Ele não disse que vai ser um caminho
vamos dizer assim, que você, como algumas igrejas falam muito hoje, você vai ter carro, você vai ter casa. Não, ele não está interessado nisso. Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado em nos dar a salvação, né? Nós estamos aqui vivendo um período, né, eu vejo dessa forma, um período, vamos dizer assim, um período probatório, né? Existe quando você passa num concurso, quando você passa no... Existe um período probatório. Você tem lá, acho que 3 meses, né? Para você ver se você se adaptou bem àquele lugar ali, se você realmente vai exercer aquela função direitinho e tal, né? Fazendo uma grosseira comparação, nós estamos aqui vivendo esse período probatório, né? Cada um, vamos dizer, uns vivem 70, outros vivem 40, outros vivem 50, né? Então, esse é o nosso período probatório, tá certo? Para quê? Para que nós alcancemos, né, e caminhamos pelo caminho do Senhor, tá certo? A minha vida, né, eu não nasci em berço evangélico, então eu comecei a seguir esse caminho já velho, tá certo? Mas claro, eu tive um caminho e esse caminho me levou, né, a Jesus. Me levou, eu acreditei, eu passei todo esse processo que a revista passou aqui, todo esse processo, né? Eu fui, eu desconfiei, eu aceitei, mas no final, o que acontece? A fé nos leva para esse caminho e está nos levando até agora, né? Porque eu creio dessa forma e acredito que seja assim, até o fim. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar pela nossa salvação, né? Porque o reino, como Jesus falou, o reino do céu é tomado à força. E quando ele fala dessa forma, não quer dizer que você tem que brigar literalmente, mas a força é o quê? É você brigar o tempo todo com a sua carne, porque a sua carne quer estar lá no mundão, mas você não, você sabe que aquilo que está lá no mundão é errado. Certo? Você sabe que o que está fora desse contexto que nós temos aqui de novo nascimento, né? de seguir a Jesus, isso é o certo. Por quê? Porque quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você se chega a Deus, Deus se chega a você. E você sente que verdadeiramente no seu coração, o Espírito Santo toca o seu coração e diz que esse é o caminho certo. Mas se você começa a negar esse caminho e começa a se enveredar pelo mundão aí, né, que a gente costuma falar, você começa a aceitar que aquele caminho do mundo lá é um caminho certo. Mas quando você vê e verdadeiramente acontece alguma coisa, você retorna para esse caminho porque você sabe que verdadeiramente Jesus é a verdade, né? A Jesus verdadeiramente é a verdade que nós temos aqui, né? Eu acho interessante, eu até botei aqui um versículo, né, no final aqui, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, né, você recebe Jesus, né, você recebe, você quer, você anseia por isso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está lá em João 1,12. Jesus fez todo o processo. E esse processo foi nos dado de graça. Mas nós temos que crer, temos que ter fé e temos que receber esse processo, né? É interessante isso, né? Eu gostei muito da reflexão que a revista faz, né? E no final, né, a conclusão diz: certa vez alguém disse, a maior loucura do ser humano é achar que pode ser feliz sem Jesus. Eu achei isso aqui incrível. Essa é uma grande verdade.
A maior loucura do ser humano é achar que pode ser feliz sem Jesus. Eu vejo tanta gente, eu tenho colegas que não praticam da mesma fé que a gente, e eu vejo que as pessoas verdadeiramente não são felizes, elas buscam, porque existe dentro de nós a busca por Deus. Não adianta querer negar, nem o ateu sabe disso, mas ele quer negar. Mas existe, é um gene, é uma coisa que está dentro de nós, é a nossa busca por Deus, tá certo? E Deus nos deu tudo isso de graça, tá certo? Nos deu, fez toda a obra. Jesus, Deus se fez carne, né? Habitou entre nós, foi levado ao matadouro sem pecado, cumpriu morte de cruz, uma morte era uma morte amaldiçoada, uma morte feita para pessoas muito ruins, tá certo? E ressuscitou. Ele está vivo, ele é a primícia do arrebatamento. Ele está lá nos preparando lugar, certo? Está ao lado de Deus, nos defendendo. Quando Deus olha para nós, igreja, né? Ele vê ali o sangue que Jesus verteu naquela cruz. Ele olha para nós, ele não vê o Teixeira, ele vê o sangue de Jesus em cima de mim. E isso me justifica. Eu não sou justo, eu sou justificado por Jesus. Tá certo? Essa reflexão, espero que os irmãos tenham compreendido, né, e façam uma reflexão sobre isso, sobre cada um, como foi a sua caminhada, como é que vocês chegaram até Jesus, né? Faça essa reflexão. Nós estamos em casa agora, a maioria está em casa, nem todo mundo está podendo trabalhar, então vamos fazer essa reflexão, certo? Eu queria passar para os irmãos, né? Eu tenho sentido muita saudade dos irmãos, porque é muito difícil a gente falar voltado para uma câmera sem ver os olhinhos dos irmãos, assim, né? Quando a gente consegue ver as dúvidas, muitas das vezes consegue ver que as pessoas estão precisando, né? E a gente falando com a câmera é um negócio meio esquisito. Eu estou sentindo muita falta dos irmãos. Eu espero que os irmãos estejam todos bem, né? Que ninguém tenha pego esse vírus aí, que todos tenham. E se alguém pegou, que já tenha passado, entendeu? Porque é assim, é a nossa vida. E isso são só os princípios das dores. Ainda não chegamos nem perto do que vai acontecer com esse mundo. E quando for acontecer mesmo, esperamos que já estejamos nos céus com o Senhor, né? Que essa igreja seja arrebatada. E eu creio nisso, creio firmemente nisso. Vamos lá, tá certo, gente? Queria fazer mais uma oração para a gente encerrar e desejar a todos, né, um bom domingo e que todos estejam bem, né? É Dia das Mães, não esqueça das suas mães, quem tem mães. Eu já não tenho mais a minha, mas eu tenho minha sogra, que é uma mãezona minha, e gosto muito dela, entendeu? E devo estar lá amanhã, vou fazer uma visita à minha sogra. Gosto muito da minha sogra. Muitos falam piadas de sogras e tudo mais, mas eu gosto muito. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. E não se esqueçam de ler a palavra. Quem tiver alguma dúvida, bota no grupo, tá bom? Seja, se não for sobre a aula, sobre alguma coisa, que nós possamos estar lá respondendo os irmãos. Nós estamos realmente aqui fazendo isso com muito amor, tá? Dá um like lá no vídeo do YouTube para a gente saber quantos irmãos assistiram, pelo menos ter uma contagem, né? Dá um alô, bota um alô no grupo, ok, assisti, obrigado, sei lá, não gostei, pode criticar, pode fazer o que, o que for preciso, tá bom? E se tiver alguma dúvida, né, a lição tem lá a sua revista, irmão, não entendi bem isso aqui, pergunta, pode dirigir para mim, pode dirigir pro Rogério, pro nosso amigo a irmã Cristina e todos os nossos professores aí,
Qualquer um, tá certo? Pode dirigir ou bota lá a pergunta e a gente vai se reunir e responder os irmãos, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa aula, muito obrigado por esse vídeo que o Senhor deixou nos gravar e que verdadeiramente tudo seja para a sua honra e sua glória, Senhor. Ó Senhor, estamos aqui passando um momento difíceis, né, com esse vírus. Ó Senhor, toma conta do nosso Rio de Janeiro, Senhor. Venha curar todos, venha fazer um grande milagre aqui, Senhor. Cura, elimine esse vírus, que possa ser achado uma cura ou um tratamento que seja um tratamento eficaz, Senhor. Trata, Senhor, de todos nós. Olha, Senhor, a sua igreja Maranata e as demais denominações, Senhor. Toma, Senhor, teus servos pela sua mão. Coloca-nos, Senhor, debaixo das suas asas, Senhor. Como o Senhor sempre quis juntar Israel. Coloca-nos debaixo das suas asas. Nos protege. Dá-nos força. Olha, Senhor, nosso Rio de Janeiro, a cidade. Olha nosso Rio de Janeiro, o estado. Olha os demais estados do nosso Brasil, Senhor. Ô, Senhor, toma o Brasil nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os governantes, o presidente, o pessoal do Senado, da Câmara, todos. Toma eles nas suas mãos, Senhor, e faz justiça. Faça justiça com todos e que tudo seja para o seu povo que está aqui no Brasil, orando e clamando por ti. Obrigado por tudo. Nos dá um dia de paz e que tudo seja novamente para a sua honra e sua glória. Obrigado em nome de Jesus. Irmãos, bom dia para vocês e tudo de bom aí. Obrigado, Senhor.